6h59. Estamos aqui para mais uma live. Mais uma manhã onde tivemos a oportunidade de levantar, né? E talvez a pergunta seria: por que 6h59? Bom, 6h59 é 1 minuto para 7, ou seja, é algo interessante porque o 7 é um número muito importante na Bíblia. E a Bíblia é o maior livro de sabedoria que existe. Então, quando você entende o 6h59, que é 1 minuto para 7, e na Bíblia o 7 significa perfeição, então quer dizer que falta 1 minuto para você viver a perfeição de Deus, nos seus projetos, nos seus sonhos. Ok? Hoje, como de costume, hoje é o dia 24 de março, e eu acredito que nós vamos estar meditando aqui no livro de Provérbios. Estamos numa série chamada Provérbios, meditando no livro de Provérbios, e hoje vamos meditar aqui no Provérbios capítulo 24, como de costume. Essa série é uma série que a gente extrai algumas lições do livro de Provérbios, que é um livro da sabedoria, e é um livro que tem muitas lições para a nossa vida, ok? Vamos começar. Antes de eu falar do Provérbios 24, quero que você venha fechar os teus olhos. Aonde você estiver, feche os teus olhos e vamos meditar em algo aqui interessante. Com os olhos fechados, eu quero que você faça o que eu vou fazer, que é inspirar, segurar o ar e soltar por 3 vezes. Estava fazendo isso depois da live, nós vamos começar a fazer antes de eu falar. Hoje vai ser a live um pouco mais breve, tenho que ir levar minha avó no hospital, mas acredito que dá pra gente extrair algumas lições aqui, ok? Então, fecha os teus olhos, aonde você estiver. Danilo, tamo junto, meu mano, Deus abençoe. Fecha os olhos onde você estiver e diga após mim. Depois de dizer algumas coisas, você vai inspirar e soltar o ar 3 vezes. Isso trabalha a nossa ansiedade, trabalha o nosso cérebro, refrigera o nosso cérebro, a nossa mente e nos acalma, ok? Porque nós precisamos acalmar as nossas emoções internas para a gente estar no controle do nosso ser. Então, diga assim: eu sou capaz de crescer e prosperar. Nada é impossível para mim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inspira devagar, segura o ar por 4 segundos e solta. Mais uma vez. Segura o ar e solta. Mais uma vez. Segura o ar e solta. Isso. Ponto. Muito bom. Ok? Sempre faça isso. Sempre vamos fazer isso antes das nossas lives, que vai ser todos os dias às 6h59, como eu disse. 1 minuto para 7. 7 na Bíblia é a perfeição de Deus. E 1 minuto para 7 significa que falta pouco para você chegar aonde Deus determinou que você chegasse, ok?
Vamos lá, Provérbios 24. Olha, nós vamos ler aqui Provérbios 24. Vamos meditar hoje em Provérbios 24, versículo 6. Provérbios 24, 6. Então, Provérbios 24, 6, para nossa meditação, está assim. Porque com conselhos sábios tu farás a guerra, e na multidão de conselheiros há sabedoria e segurança. Tem uma outra versão aqui que está assim, ó. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e na multidão de conselheiros há segurança. Bom, Salomão, ele, de uma forma muito clara e objetiva, ele está deixando para a gente aqui algumas lições que são cruciais para a gente, para mim e você, vencer o nosso dia a dia, para que possamos romper com o nosso dia a dia. Cada dia, quando você acorda de manhã, você tem que entender que você começa uma guerra. Como assim, Wesley? Começo uma guerra? Quando você acorda de manhã, você começa uma guerra. E o primeiro inimigo, o primeiro ser que você encontra nessa guerra do dia a dia é você mesmo. Eu costumo dizer que o nosso maior inimigo não é ninguém a não ser nós mesmos. E por que eu digo isso? Porque se você parar para pensar, tudo que aconteceu com você, coisas que você fez, decisões que não fizeram você avançar, não fizeram você prosperar, não fizeram você alcançar alguns objetivos, está relacionado mais com você do que com algo externo. Então, quando eu digo para você que o nosso maior inimigo é nós mesmos, eu estou dizendo para você que você precisa resolver o problema com você mesmo, ou os problemas, ok? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa, ela nasceu em uma família com a condição financeira muito baixa, né? Existem algumas questões que essa pessoa ela tem em si, alguns bloqueios que essa pessoa tem, ela tem algumas dificuldades de compreender algumas coisas da vida. Então, essa pessoa ela teve um ciclo familiar muito difícil, uma trajetória quando ela era criança muito difícil. E o que essa pessoa ela vai desenvolver no decorrer do tempo? Bom, por exemplo, um dos bloqueios que geralmente uma pessoa tem quando ela vê a família, os pais, tendo dificuldade de se manter financeiramente, de pagar as suas contas, um dos bloqueios que essa pessoa vai ter é o bloqueio, por exemplo, com a escassez, porque sempre viu o pai e a mãe tendo dificuldade, o dinheiro faltava rapidamente ou acabava rapidamente. Então essa pessoa ela vai desenvolver esse bloqueio de escassez, ou seja, todo o dinheiro que ela pegar, ela vai ter dificuldade de lidar com isso, ao ponto de que ela também vai ter medo do dinheiro. É como que se ela não vai saber lidar com o dinheiro. Por quê? Porque é um bloqueio que ela desenvolveu na sua criação. Qual que é a missão dessa pessoa que cresceu nessa família com essa dificuldade financeira? Ela tem que quebrar esse bloqueio e entender que o dinheiro, você pode controlar o dinheiro através de uma administração financeira. Então, a maior missão dessa pessoa, que eu estou usando como exemplo, é vencer a si mesmo. Outro exemplo bem claro, tá? Outro exemplo bem claro, por exemplo, uma mulher
se relacionou com um rapaz e o relacionamento não deu certo. Eu acredito que sim, Daniel. Acredito que sim. Eu também já vivi muito isso. Eu vi isso muito na minha infância, cara. Teve dias, por exemplo, que a gente não tinha pão para tomar café. E eu lembro minha mãe fazendo fubá suado, né? Que é o fubá com manteiga e um pouco misturado ali. E ela fazia ali com manteiga e ficava até gostoso. Mas não tinha nada para comer, mas sempre tinha um saco de fubá, né? Porque sempre você vai ter o necessário. Sempre o necessário não vai faltar, né? Então, eu sempre vi isso, cara. Então ali eu via, minha mãe às vezes fazia um fubá suado, às vezes só tinha feijão, nós comia feijão no café, no almoço, na janta. Às vezes não tinha nada, a gente ficava sem comer, né? Minha mãe, ela tinha um problema com vício. Eu sou um exemplo disso. Por quê? Porque minha mãe, que já faleceu, descansou, né? Tem 1 ano e 5 meses mais ou menos. Ela tinha problema com bebida, né? Há um tempo atrás, né? Teve um tempo que ela conseguiu vencer, mas ela tinha problema com a bebida. E qual foi uma das guerras que eu tive comigo mesmo? Não deixar com que esse problema que mamãe tinha me afetar ao ponto de eu também beber. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha que vencer isso em mim. Eu presenciei muitas coisas que ela viveu. Talvez feijão e ovo, é verdade. Feijão e ovo. Talvez, não sei se você está vendo aqui, mas essa cicatriz aqui, ó. Isso, ó. O que aconteceu no dia? Minha mãe foi pro centro daqui da nossa cidade beber, levou eu, minha irmã mais nova. Na volta, nós íamos de ônibus, a passagem era 2,25. Olha para você ver o bloqueio. A passagem era 2,25. E eu lembro que quando chegou no final do ônibus, minha mãe só tinha R$ 2 e me deu para me dar o trocador. E quando deu o trocador começou a pedir ela para que ela arrumasse os outros 25 centavos. E ela disse que não tinha. O trocador, então, o que ele disse? Ele falou, não, cadê o dinheiro? Falta 25 centavos. E ela não tem. E ela ficou nervosa, meio tonta, começou a chutar a porta do ônibus. Chutando a porta do ônibus. Enquanto ela chutava a porta do ônibus, né, ali, o motorista não abria a porta. E ela ficando mais nervosa, chutando, por fim a porta, ela danificou a porta abriu, né, bem assim, com dificuldade, e ela desceu, e ficou eu e minha irmã mais nova, dentro do ônibus. E aí, quando eu fui olhar para minha mãe, quando ela estava lá fora, o motorista começou a andar com o ônibus. E aí, andando com o ônibus um pouco devagar, eu sentia ali, rapidamente, peguei a minha irmã mais nova, coloquei no colo, fui tentar descer do ônibus. Eu descendo do ônibus na escada, eu desequilibrei e caí. Minha irmã caiu, rolando por um lado, eu bati a testa na rua, aquelas ruas de pedra, e quando eu bati a testa ali, eu senti uma dor e tal, mas eu fiquei normal, não percebi no momento. Minha mãe ficou xingando o motorista e ele foi embora. Nós descemos para casa, chegamos lá, fomos dormir. No outro dia de manhã, quando eu acordei, minha mãe tomou um susto quando ela olhou para mim, porque ela viu o buraco que tinha sido feito aqui. E corremos para o hospital, tomei 7 pontos. Então, ou seja, são traumas, coisas que eu vivi no passado, que eu tinha que vencer a mim mesmo, para que eu não viesse viver novamente isso, e nem para que isso passasse para os meus filhos, esses traumas. Então entenda, se você não vencer os seus traumas, as suas dificuldades, os seus bloqueios de criação, de infância, se você não vencer você mesmo, todos aqueles que vierem após você, eles também vão ser contaminados com estes traumas, esses bloqueios. Então Salomão, o que ele vai dizer aqui para a gente finalizar, que eu disse que vai ser bem breve. Ele vai dizer aqui, ó, 24:6. Porque com conselhos sábios tu farás a guerra, ou seja, para você vencer a você mesmo é através de conselhos sábios. Aonde eu encontro esses conselhos sábios? Em pessoas que passou os mesmos processos que você ou coisa pior, e elas têm para acrescentar a sua vida. Então o conselho sábio está na vida daquele que passou os processos que nós passamos, e eles têm a condição de nos ensinar, de acrescentar em nós. Então, ou seja, você precisa entender, você precisa buscar estes conselhos sábios. Olha Salomão dizendo,
Provérbios 24, versículo 6. Porque com conselhos sábios tu farás a guerra. Ou seja, para vencer essa guerra, essa primeira guerra que nós temos, essa primeira grande guerra que é contra nós mesmos. Quem que impede você de acordar mais cedo? Quem que impede você de ser alguém que administra suas finanças? Quem impede você de se abrir para um novo relacionamento, mesmo depois que um relacionamento não deu certo? Quem impede você é você mesmo, seu próprio eu. Então vença você mesmo. Então Salomão está dizendo aqui, ó, que com conselhos sábios tu farás a guerra. Antes de você entrar na guerra, você tem que se munir, você tem que se preencher de conselhos sábios, de pessoas que têm a sabedoria. E cuidado, não confunde sabedoria terrena com sabedoria divina. Porque existe o conhecimento, mas existe a sabedoria divina que vem do céu. Ok? Então peça a Deus sabedoria. A Bíblia fala que quanto mais você pede a Deus sabedoria, mais o Criador te dá sabedoria, porque Ele quer dar sabedoria. Mas nem todos querem receber a sabedoria. Então Ele vai dizer, porque com conselhos sábios tu farás a guerra, e na multidão de conselhos há segurança. Sabe o que é isso aqui? Na multidão de conselhos é você se cercar somente de pessoas que têm algo para acrescentar de forma sábia na sua vida e na sua trajetória. Continuamos falando aqui, como eu disse ontem em Provérbios 23, quando nós meditamos. Não se conecte com pessoas que não têm nada para agregar na sua vida. Não se conecte, não tenha um vínculo com pessoas que não podem te fazer chegar mais perto do propósito de Deus na sua vida. Ok? Então a live de hoje foi relacionada a isto. Né? Vença você mesmo, porque se você vencer você mesmo, ninguém te para. Você pode alcançar tudo. Quero fazer uma oração e a gente finalizar aqui e agradecer você que vai ver essa live, agradecer ao Danilo, meu amigo. Quero agradecer a todos vocês. Vença você mesmo, porque o maior inimigo da sua história é você. É você. E você é capaz de vencer você mesmo com conselhos sábios, se cercando de pessoas que sabem, que já passaram esse processo para te ajudar a vencer você mesmo. Feche os teus olhos. Pai, nós acreditamos que o Senhor nos deu autoridade como filhos. Nos ajude a vencer esses traumas de infância, esses bloqueios, para que possamos ir mais além. Ajude a cada um que vai acessar essa live e que possamos romper limites, barreiras, que possamos dizer não para esse eu que está dentro de nós, que quer nos impedir de viver o melhor da vida em todas as áreas. Ajude a cada um a vencer a si mesmo e nos apresente pessoas que têm sabedoria, nos apresente pessoas que têm conselhos sábios para acrescentar em nossas vidas. É o que eu lhe peço nesta manhã. Amém. Amém? Então Deus abençoe a todos vocês. Amanhã vamos estar aqui, Provérbios 25, meditando. Se você puder ler o Provérbios 25 antes, amanhã fica mais fácil você entender amanhã algum dos versículos que eu vou pegar do livro de Provérbios 25. Ok? Então, até logo, sucesso, ótima sexta-feira e vamos que vamos. Você pode todas as coisas naquele que está contigo. Tamo junto, até logo.